Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos, Cleiton, Fanny, ao Márcio. Ô Márcio, Deus abençoe, querido, seja bem-vindo, viu? Ô Cleiton, Paz do Senhor, irmã Isa. Como é que tá aí o som? Tá chegando o som pra vocês aí numa boa? Minha voz, tá dando pra ouvir perfeito? Tá dando pra ouvir direitinho aí? Me dá aí um feedback, por favor, pra eu poder saber. Miguel, Pamela, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Irmã Ellen. Gente, estou com tanta saudade de vocês. Vocês nem acreditam. Já vamos começar, já. Beleza. Ótimo. Deus abençoe Miguel, Pamela. Deus abençoe todos vocês. Tá tranquilo aí, né, Miguel? Beleza? Ótimo. Queridos, então nós vamos começar, né? Alvinês, Érica, Christian, Maurício. Maurício, saudade de você, meu pretinho. Saudade de você. Ó, Vinícius, fala Vinícius. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Nós vamos... Felipe, pastor Felipe, saudade de você, Felipe. Saudade de você, só nas lives, né, Felipe? Eita glória. Queridos, ó, aproveitando, falar para vocês aqui, sábado, às 9 horas, vou estar fazendo uma live pelo Instagram, tá? Lá no Instituto, @Instituto ID Oficial. Eu vou estar falando um pouquinho sobre liderança, tá? Acredito eu que vocês já devem ter visto a postagem, né? E eu vou estar lá ao vivo, tá bom? Ivani, boa noite, Ivani. Seja bem-vindo. A paz do Senhor. Que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula, queridos. Abre aí apostilas suas. Vocês têm apostila. A missionária Rose. Ei, Rose, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Eita glória. Então vamos lá, vamos começar. Abra apostilas suas aí, por favor. Vamos continuar falando aqui um pouquinho da nossa matéria, né? Vamos continuar falando um pouquinho aqui de angelologia. Vamos lá. Já passou para ela aí, né, Ivani? O link. Então vamos lá, então. Angelologia. Olha só. Nós vimos hoje, né? Eu respondi. Fiz dois vídeos hoje. E coloquei lá no grupo do Telegram, né? Coloquei no grupo do Telegram porque
Eu falei que lá é bom porque o WhatsApp ele não aceita vídeos muito longos. Então os vídeos que eu coloquei lá são vídeos de, se eu não me engano, deu 18 minutos, 20 minutos. Então é um grupo mais para mim poder estar fazendo isso, tá fazendo um reforço das nossas aulas e tá colocando vídeos longos, mais longos, para poder tá estudando. E também esses vídeos vocês podem depois baixar eles, tá? Lá o Telegram ele permite isso. Inclusive os áudios também e as imagens que eu vou estar postando lá. Então vocês observaram lá hoje que a nossa querida irmã Sirlene, ela fez algumas postagens, algumas perguntas, algumas dúvidas, né? E dentro dessas dúvidas tem ali muita coisa relacionada. E aquilo que eu pude responder assim, para não ficar muito exausto, eu respondi para ela, para que ela pudesse estar ali juntamente com vocês, poder estar entendendo o que eu estava dizendo. Então está tudo disponível lá no Telegram, e todo aquele que foi entrando aos poucos no Telegram da nossa turma, lembrando que o Telegram é para a nossa turma, tá, gente? Telegram é para a nossa turma. Pastor Wagner, seja bem-vindo. Pastora Roseni, seja bem-vinda. Então o grupo lá do Telegram, queridos, é só para a nossa turma da Justiça Eterna, tá? A turma da Justiça Eterna tem um grupo fechado do Telegram, que é só para a gente ficar esclarecendo dúvida. E lembrando, qualquer dúvida que tiver, qualquer assunto que tiver relacionado à matéria que estamos estudando, só me passar lá no grupo que eu vou estar respondendo, de preferência fazendo vídeo, tá? Que eu acredito que fica até um jeito melhor, né? Fica explicado de um jeito até diferente. Deixa eu abrir aqui a apostila para a gente poder falar um pouquinho. Lembrando que se vocês mandar a pergunta aqui pelo Face, tem como eu ver, porque agora tem a câmera, como ela está virada para mim, então tem como eu ler aqui. Também eu estou aqui no computador também. Se tiver alguma pergunta eu consigo ver, tá? E assim eu consigo responder vocês. E acredito eu que vai ser ainda até melhor do que se eu tivesse lá na igreja, porque o celular estaria virado e não daria para poder acompanhar a pergunta de vocês, porque eu sei que vocês perguntam muito. Então, na medida que vocês for perguntando, eu vou respondendo, tá bom? Cadê? Angelologia. Abre aí, angelologia. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos ver um pouquinho dessa matéria, que é uma matéria que traz... Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. É uma matéria que traz assim... Como que eu posso dizer? Ela é uma matéria que traz muitas dúvidas, são muitas perguntas relacionadas à angelologia. E claro, né? Quando se trata de seres celestiais, quando se trata da natureza superior, a nossa mente, ela ainda é pequena, ela ainda não tem um entendimento correto, ela ainda não tem um entendimento profundo, melhor dizendo. Aline, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Abra aí a Bíblia suas, livro de Hebreus, perdão, livro de João, fazendo favor. Abra aí livro de João. Deixa eu abrir aqui também. Livro de João, capítulo de número 3. Abra aí, por favor. Livro de João, capítulo 3. Wesley, seja bem-vindo. Ainda com muita dúvida, Sirlene? Muitas dúvidas ainda, né? Eu sei. Angelologia é assim. Angelologia causa muita dúvida, muitas perguntas. A mente da gente parece que não consegue assimilar. Mas abra a Bíblia suas, livro de João, capítulo 3. Deixa eu passar algo aqui para vocês. Vocês devem estar aí com caderno, né? Acredito eu que vocês devem estar com caderno. Anota aí no caderno, por gentileza. Livro de João, capítulo 3. Versículo de número 12. João, capítulo 3, verso 12.
Vamos lá. Cadê? João capítulo 3, verso 12. Isso, Vitória. João 3, 12. João capítulo 3, verso 12. Veja que coisa profunda aí que Jesus fala. E eu estou aí anexando aí também, ó. Olha aí o que Jesus fala. Manoel, seja bem-vinda, boa noite. Jesus diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O que é isso aqui, queridos alunos? Preste atenção. Jesus, ele está conversando com Nicodemos. Vamos lembrar que Nicodemos, ele é um príncipe em Israel. Ele não é qualquer um, ele é um homem inteirado. Ele é um homem de assunto, ele é um homem que aborda vários assuntos. Ele é um homem que tem conhecimento. Ele é um homem que conhece a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, Moisés, as 70 cadeiras dos anciãos. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em sala, né? Que Nicodemos, ele é descendente justamente dessa questão ali das 70 cadeiras de Moisés, ele é descendente dali. E, como eu já ensinei para vocês, ô Serginho, boa noite, querido, a paz do Senhor, saudade de você, Serginho. Então veja, a gente sabe que Nicodemos, ele vem dali, né? Ele vem daquele ponto. E Nicodemos sabe muito bem o que Jesus está falando. Só que na mente dele, aquilo parece que não entra. Por que não entra? Porque Jesus vai explicar, olha, eu estou falando de coisa o quê? Terrestre. Eu estou usando de coisas dessa terra para poder explicar o quê? As coisas do reino. Só que eu uso coisas dessa terra, pastor Raibs, boa noite, querido, a paz do Senhor. Eu falo coisas dessa terra para tentar explicar as coisas celestiais. O que Jesus está falando aqui com Nicodemos? Nicodemos, se eu estou tentando usar artifícios da terra, eu estou tentando usar coisas da terra para tentar explicar as coisas que são lá do reino. Só que explicando coisas da terra, vocês ainda não conseguem entender o que é o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus, ele está muito além da compreensão da mente humana. Só que mesmo estando muito além da compreensão da mente humana, ainda assim, por meio do Espírito Santo, é possível nós compreendermos o reino de Deus. E dentro desse reino de Deus, a gente vai observar, a gente vai ver que ali tem algumas coisas, alguns assuntos ali pertinentes, principalmente quando a gente chega nessa parte dos anjos. Porque quando chegamos na parte dos anjos, ou como eu gosto de dizer, na parte dos seres celestiais, aí que a nossa mente pipoca mesmo. Aí que a nossa mente não dá conta. Por quê? Porque são coisas muito poderosas. São coisas que estão além da nossa compreensão, são coisas que não foram desvendadas para nós. Por exemplo, se você parar para pensar e lembrar, né? Olha só que coisa. A Bíblia diz que lá no princípio, livro do Gênesis, capítulo 3, quase próximo ali do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Deus, quando ele tira Adão e Eva de dentro do jardim, a Bíblia diz que Deus coloca 2 querubins na porta. Olha só, 2 querubins na porta. Se nós pararmos para pensar, o querubim, por si só, ele já é um anjo expressivo, um anjo de poder, um anjo de força. Na nossa mente, qual que seria o correto? Deus colocar arcanjo e não querubim. Por quê? Vamos lembrar que o arcanjo, o que é um arcanjo? Um arcanjo a gente não está acostumado a ouvir e a ver e a ler. Que o arcanjo, ele está muito ali relacionado ao quê? Ao arcanjo Miguel. E todas as vezes que falamos do arcanjo Miguel, o que vem à nossa mente? Um anjo com uma espada, um escudo, um anjo de poder, de força, de autoridade. Ô Jimmy Hens, seja bem-vindo, querido, boa noite. Então a gente está acostumado o quê? Com um anjo tamanho ao qual ele está ali para guardar e guerrear contra qualquer invasor, contra qualquer força inimiga, ok?
Só que quando a gente vai olhar Deus colocando 2 querubins na porta do Éden, isso daqui pode trazer uma confusão na nossa mente. Que tipo de confusão? Ora, para que Deus vai colocar querubim na porta do Éden, se na verdade quem deveria guerrear, ou quem deveria guardar, melhor dizendo, tinha que ser arcanjo? E aí? E aí que eu quero aqui já, né, fazer uma pergunta. Vamos aproveitar que está aí na nossa live aí ao vivo, aí, os nossos queridos alunos. Eu quero saber de você aí, Pastor Felipe, quero saber de você, Miguel, quero saber de você aí, Ivani. Escreve aí para mim, manda escrito aí para mim. Deus coloca querubim, mas o certo não tinha que ser arcanjo? Deus não tinha que colocar arcanjo, porque não é arcanjo que a gente está acostumado a ouvir, que tem uma espada de fogo, que guerreia, que planta o pé mesmo, que faz guerra. Não é arcanjo? Então coloca aí opinião suas aí para mim. Deixa eu ver o que vocês pensam disso. Vamos interagir aqui comigo aqui. O que vocês pensam sobre isso? Tinha que ser querubim ou tinha que ser arcanjo? Coloca aí o que vocês pensam aí. Coloca aí para mim, enquanto eu abro um texto bíblico aqui. E aí, cadê? Cadê? Rafael, acho que querubins na hierarquia está acima de arcanjo. Ok. Então, Rafael, você acha que ele tem a ver com hierarquia, né? Ok. Cadê o Miguel? Cadê o Pastor Felipe? Pastor Wagner, coloca aí também, Pastor Wagner. Cadê o presbítero Maurício? Presbítero Maurício que gosta de anjo, né, presbítero? Coloca aí pra mim aqui, o que vocês pensam sobre isso? Porque lá no Éden, no jardim, Deus coloca 2 querubins. Já não bastasse um, Deus coloca 2. Tá pensando, Ivani? A Natália, querubim. E aí? E aí, gente? Responde aí pra mim. O que vocês acham? O que vocês acham que deveria acontecer? Gênesis 3:24. Natália já lançou aqui, ó. Gênesis 23. Gênesis 3:24, né? Gênesis capítulo 3, versos 24. Opa, pera aí que aí foi muito rápido aqui, pera aí. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Eu acho que nesse caso entra o decreto de Deus, delegou os 2 querubins. Opa! Miguel, poderia sim ser arcanjos, mas vou olhar pelo ponto de submeter a autoridade e nível de querubins são maiores que arcanjos. Pensamento, beleza, Miguel? Pensamento, isso aí. Talvez seja porque Lúcifer era um querubim ungido. Opa, talvez seja porque Lúcifer era um querubim ungido. Boa essa daí, hein, Rafael? É o Rafael ou é a Manu que está respondendo, hein? Vani querubim, o Rafael, aí seria guerra de querubim para querubim. Boa, bom pensamento, hein, Rafa? Bom pensamento. Sirlene, são querubins porque eles são o anjo celestial que guardam templos e palácios. Então, olha só, livro de Gênesis, capítulo de número 3, Pastor Gessé, seja bem-vindo, Pastor Gessé. Gênesis capítulo 3, versículo de número 23 e 24, ok? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então olha só aqui, a Bíblia vai dizer que Deus coloca o que? Querubim, tá? Quando a gente for estudar sobre querubim, vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem essa pergunta minha. Ou seja, por que Deus coloca querubim? Porque querubim é guardador, guarda isso aqui, ó. Querubim, o que é querubim, pastor? Guardador. O que é querubim? Guardador. Grave isso daí, escreve isso daí, deixa isso escrito aí no seu caderno aí, para você não esquecer disso. Então o que é um querubim? Hipoteticamente aqui falando rápido assim, no supetão, o que é um querubim? É um guardador, tá? É um guardador. Mas veja, Deus coloca 2 querubins para poder guardar a porta, para poder guardar o jardim do Éden, tá? Então o querubim, propriamente falando, para vocês não esquecerem, tá? Querubim é o querube, querubim, um ser angelical, guardiões do jardim do Éden, guardiões da Arca da Aliança, guardiões do túmulo de Cristo, guardiões da glória de Deus. Guarda isso daí no seu caderno, escreve aí na sua apostila, escreve no seu caderno. O que é um querubim? Um querubim são guardiões. Um querubim são guardiões da glória de Deus. Querubim é guardião do templo de Deus. Querubim é guardião da manifestação de Deus. Querubim é guardião da presença de Deus. Querubim é guardião do túmulo de Cristo. Guardião. Então comece a escrever no seu caderno e comece a juntar as coisas. Se o querubim é um guardião e ele guardava muitas coisas, quando você chegar lá no querubim ungido, quando nós estudarmos sobre ele dentro do tema de satanologia, quando nós estudarmos sobre ele vai ficar mais fácil a compreensão, tá, do querubim ungido. Por que ungido? Tá ok? Então vamos lá. Os seres celestiais, os anjos, né? Como a gente está vendo aqui, os anjos são seres. Inclusive isso foi até uma pergunta da Sirlene, né? Isso foi uma pergunta dela que ela colocou lá. Aliás, a pergunta não foi uma dúvida, na verdade, né? Se eles são eternos, né? Como que eu posso dizer? Se eles são eternos, se eles foram criados eternos, né? Ou se, em vez de ser criados eternos, se eles são, vamos dizer assim, ao invés de criado eterno, se eles são eternos como Deus. Por quê? Vê se vocês conseguem me entender. Deus é eterno, porque a eternidade é a sua essência. Então não foi criado para ser eterno. Diferente dos anjos, são eternos, mas foram criados eternos. Não existe eternidade nos anjos, assim como em Deus. Ou seja, eternidade, Deus. A eternidade é o próprio Deus. A autoexistência é Deus. Porém, todos os seres celestiais, quando eu falo seres celestiais, entenda que eu estou falando de tudo que existe como ser celestial. Qualquer coisa que você pensar que foi criada por Deus, eu estou falando no contexto de seres celestiais. Tá ok? Então todos eles que foram criados, você tem que entender que Deus criou eles com eternidade. Abra a Bíblia suas, por gentileza, no Salmo 148, por favor. André, missionário André, fala aí, missionário André, seja bem-vindo, querido, a paz do Senhor Jesus, está sumido. Abre aí a Bíblia suas, Salmo 148, verso 1 ao 5. Salmo 148, verso 1 ao 5. Ó, o Rafael aí, Rafael, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, dá joinha e coração para impulsionar a live. É isso aí, Rafael. Manda joinha aí, coração, manda tudo aí.
Ô Maurício, presbítero Maurício, os querubins foram criados com o propósito de estar diante de Deus. Na verdade não, Maurício. Na verdade não, tá? Os querubins... Ô irmão Edil, seja bem-vindo, querido. Os querubins foram criados com o propósito de serem... tá? Serem guardiões. Os que assistem diante de Deus, você vai observar isso, que são os serafins, aqueles que ardem em fogo, tá? São os serafins. Os querubins têm um propósito de guardiões. Eles são guardiões da glória, guardiões da manifestação, guardiões do túmulo, guardiões do corpo, guardiões da manifestação de Deus. E é interessante também que você vai observar que geralmente, isso aqui não é regra, mas geralmente onde você vê Deus se manifestando, quase sempre você também vai ver o quê? Um querubim ali nas imediações, tá bom? Então vamos lá. Salmos de número 148, verso de número 1 ao 5. Olha só o que diz aí. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Lembra que eu disse na última aula, eu até desenhei no quadro a respeito da abóbada em cima dos céus? Vocês lembram disso? Me dá aí um feedback aí, me dá um joinha aí para mim saber se vocês lembram disso. Que eu fiz aquele desenho, eu falei que quando Deus ele fez a separação de água e terra, uma parte da água foi para baixo, outra parte ficou como os oceanos e rios e lagos, e uma parte, o que ele fez? Ele colocou acima dos céus. Lembram disso? Me dá um parecer aí para me ver se vocês lembram do que eu estou falando. Me dá um parecer aí, por favor. Enquanto vocês me dão um parecer... Ô Miguel, aí ó, tomar um café, Miguel. Cadê? Mostra aí para mim, se vocês lembram do que eu estou falando. Pastor Leandro, os querubins são responsáveis pela ordenação do caos universal? Querido Ivani, quando você pergunta pela ordenação do caos universal, você está querendo falar a respeito ali da queda do querubim ungido? É disso que você está perguntando? Ou você está perguntando a respeito desses querubins, a respeito dessa ordenação do caos universal? Você está querendo perguntar nos dias de hoje, né, se tem a ver com a dominação do mundo, dos anjos caídos? É isso que você está perguntando? Seja aí só um pouquinho mais claro para mim, por favor. Ok, então veja só. Então quando aqui o Salmo 148, cadê? Aqui, Salmo 148, ele vai dizer assim que louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Queridos, essas águas que estão sobre os céus, essas águas aqui, elas não são águas de nuvem, de chuva não, tá? Deixa isso daí gravado. Querido, eu estou achando vocês um pouco calados aqui na live. Quando nós estamos em sala, vocês não param de falar. Por que vocês não estão comunicando aqui comigo? Cadê? Comunica aqui comigo, Serginho, Pastor Wagner, Cleiton. Cadê? Miguel, Pamela. Cadê? Estou sentindo falta suas. Cadê? Então veja lá, ó. Salmo 148. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então veja, Salmo 148 está explicando, Salmo 148, né, Miguel? Só os bereanos, né? Salmo 148 está explicando que tudo, entre o versículo 1 e o versículo 5,
tudo. Está explicando assim, ó. Logo, Deus mandou e foram criados. Então o que você entende? Que todos os seres celestiais foram criados. Não existe autoexistência neles. Se não existe autoexistência, o que você entende com isso? Que nenhum dos anjos são eternos no sentido de ter onipotência, onisciência, onipresença, presciência. Nenhum ser, nem mesmo o querubim ungido, ao qual nós o conhecemos como Satanás, diabo, a serpente, a antiga serpente, o dragão, tá? Então vamos lá, olha só. Salmo 148 já mostra para nós que todos os seres foram criados. Então, querido, se você vê, ouvir, ou até mesmo, se você um dia já disse, né, que o diabo, o Satanás, ele sabe de todas as coisas, deixa eu te dizer aqui, ele não sabe de todas as coisas, tá bom? Nem se juntar a terça parte dos anjos que caíram com o diabo, vai conseguir descobrir todas as coisas. Porque eles não foram criados com a onipresença, muito menos com a onisciência. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não têm todo o entendimento ao mesmo tempo. Eles não sabem de todas as coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque são criaturas, são criados, tá bom? Só respondendo aqui a você, Ivani, quando o homem caiu no Éden e os dias de hoje, ou seja, aquele caos que você perguntou aqui, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui a sua pergunta de novo aqui. Os querubins... Não. Cadê? Isso. Deixa eu pegar aqui, Ivani. Pera aí. Cadê? Quando você perguntou do caos, né? Quando você perguntou aqui do caos, esses aí são... Pera aí que eu tô encontrando aqui. Pera aí. Isso, ok. Então vamos lá. Ô Ivani, só te respondendo aqui. Ali, propriamente falando a questão da queda, né? Ali no Éden, ali o homem. Ali você tem o querubim, que é o querubim ungido. Tá, se eles são responsáveis pela ordenação do caos universal. Veja, quem é responsável pelo caos universal é um querubim só, que foi responsável pela ordenação do caos. Somente um querubim, tá? Um querubim conseguiu fazer esse estrago todo. Não precisou nem de outros, apenas um, ao qual nós o chamamos de Satanás. Sérgio, ele perguntou o seguinte: por isso anda ao nosso derredor? Sim, Sérgio, esse é um dos motivos que o nosso inimigo, quando é que a gente tem o nosso inimigo? Em qual contexto? No contexto aqui de anjos malignos, né? Que a Bíblia vai chamar eles de demônios. A Bíblia vai chamar eles de espíritos malignos, espíritos impuros. Então é por isso que ele está sempre ao derredor, tá? Então quando ele está ao derredor, é justamente em qual contexto? Para que ele consiga compreender tudo que passa ao seu redor. Ele está ao derredor, justamente para quê? Para tentar captar tudo que é possível, porque eles têm uma cadeia de liderança a ser seguida, ok? Maurício, na verdade, o Éden é só o lugar, o jardim foi plantado no Éden. O Éden é a terra, o Éden é isso aqui que a gente conhece. O jardim, ele só é um local, é o local onde Deus se manifestava, é o local de exclusividade de Deus, é onde Deus tinha o prazer de estar todos os dias na virada do dia, tá bom? Então vamos lá. O próximo texto é o livro de
Colossenses. Próximo texto é Colossenses, capítulo 1, verso de número 16. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Que a gente viu primeiro no Antigo Testamento uma referência, e agora a referência é no Novo Testamento. Tá? Acabei de colocar aí para vocês também, que vai dizer o seguinte: porque nele, peraí, deixa eu abrir a minha aqui também, né? Porque senão não tem jeito. Porque nele foram criadas, guarde isso, porque nele, Sirlene, você está aí, Sirlene? Você está aí? Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, plural, céus, plural, coisas visíveis e invisíveis, plural, tronos, plural, dominações, plural, principados, plural, potestades, plural. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que você entende aqui? Todos os seres celestiais, todos. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo explica que tudo foi criado por ele. Ele quem? Versículo 15 responde: o primogênito de Deus. Então tudo foi criado por Jesus. O que foi criado por Jesus? Os céus. Céus, plural. Céus foram criados por quem? Por ele. Terra foi criada por quem? Por ele. Coisas visíveis, coisas visíveis foram criadas por ele, mas coisas invisíveis, ou seja, aquilo que não se vê também foi criado por ele. Aí ele vai dizer tronos. Lembra lá do Satanás lá? Subirei na parte norte, me assentarei no trono. Tronos. Existem vários tronos, não existe apenas um. Existem vários tronos. Vai falar também de dominações, domínios, né? Vai falar de principados. Olha aí, ó, até minha esposa tá online, tá vendo? Até minha esposa tá assistindo. Manda aí um joinha, esposa. Manda beijinho aí. Manda um joinha para mim. Então veja. Aqui quando você vê no versículo 16, você está vendo que até os principados foram criados por ele e para ele. Principado aqui, você pode entender da seguinte maneira. Os principados, o arcanjo Miguel, quando Gabriel, lá no livro de Daniel, estava guerreando contra o príncipe da Pérsia, ele vai dizer que ele teve que voltar e chamar um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes. O que é príncipe? Principado. Então, deixa eu explicar para você uma coisa aqui. Às vezes, a gente lê as escrituras e às vezes a gente não tem uma compreensão muito profunda, porque falta informação, falta conhecimento e falta uma certa um certo querer aprender. Um certo querer aprender. O que eu quero dizer com isso? Gabriel ele vai explicar dizendo que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes. Um dos, tá? Se ele é um dos, significa que existe vários principados. Existem vários príncipes, tá ok? Aí você entende que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sua carta aos Efésios, ele fala que a igreja, é isso aí, gente, dá joinha aí mesmo, dá ok, manda para todo mundo aí. Olha só, então ele vai dizer que a nossa luta, a luta da igreja, a luta daqueles que nasceram de novo, a luta daqueles que estão numa nova vida, a luta é contra quem? O apóstolo Paulo explica, a luta é contra quem? Coloca aí para mim no comentário aí. De quem que é a luta?
Ei, Ruth, a paz, querida, boa noite. De quem que é a luta, queridos? O apóstolo Paulo fala sobre isso, não fala? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra o quê? É contra o quê, queridos? Anota aí, escreve aí. É contra o que a nossa luta? Gente, vocês estão muito devagar. E aí, nossa luta é contra o quê? É isso aí. Nossa luta contra principado, contra potestade. Principado. Principado. Agora aqui, ó. Nossa, isso aqui, gente, isso aqui é pra deixar a gente doido. Ouça isso aqui. Ellen, pastor, o principado seria um príncipe. É isso mesmo, Ellen. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, é isso aqui. Agora veja lá. Agora veja lá. É isso aí, Miguel. É isso aí. Efésios 6:12. Agora olha isso aqui, queridos. Gabriel, quando estava tentando descer, ele disse que teve que chamar um dos primeiros príncipes, o arcanjo Miguel, para vir lá com um exército e ajudar ele contra o príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia é outro principado. Luta de príncipe com príncipe. Aí, Paulo agora está dizendo, a sua luta é contra o quê? Príncipes. A sua luta, querido, não é contra demônio, não. A luta da igreja não é contra demônio, não, gente. E a gente tá assim, passando um sufoco com demônio. A gente passa um sufoco por causa de um tal de Exu Caveira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Boiadeiro, Raikio Parta. A gente passa aperto com isso. Quando Paulo fala assim, querida, a sua luta é contra príncipe. Olha a responsabilidade, mas olha também o poder que foi dado à igreja, ao ponto da igreja ter o poder de lutar contra príncipe. Querido, sabe como é que você vence um príncipe da potestade das trevas? Sabe como é que você vence? No caso lá do Gabriel, né? Lá no livro de Daniel, venceu ali, foi, né? Acredito eu, que ali foi pancada celestial. Foi espada para tudo quanto é lado, escudo, e tome bola de fogo e sai quebrando. Só que aí a Bíblia diz que a nossa luta é contra o quê? Potestade, principado. Aí a gente passa um sufoco com o demônio. Aí você pega os demônios. O que são os demônios? Os demônios, a gente vai estudar isso, tá? Os demônios... Opa, peraí. Boa, presbítero Maurício, eu perguntei sobre o pecado dos anjos, o pastor Leandro ainda não me tirou. Calma que eu vou perguntar sobre isso. Ó, vou perguntar. Eu vou comentar. Isso está na matéria. Se acalme, Sirlene. Você e o presbítero Maurício, se acalme. Olha só. Então, você tem uma deixa eu te explicar. Você tem um caminho de compreensão e de luta. Que caminho que é esse? É um caminho que você, para poder entender,
poxa, peraí, se a minha luta é contra um principado, significa que Jesus me deu um poder tamanho que os demônios que são enviados e estão debaixo de uma ordenança, tá entendendo? Tá debaixo aqui de uma ordenança. Se esses aqui já tá conseguindo vencer praticamente a igreja, e esses que estão aqui? Esses aqui estão rindo da nossa cara. É isso mesmo, Maurício. É isso mesmo. Passa a luta com a tal da pomba gira, que não é nem pomba gira, né? É pombo girou, né? Então, olha só, queridos, passa aperto para vencer o demônio aqui. Quando você vai ver, tem um principado aqui. Tem um principado aqui. Aí Paulo fala assim, querido, a sua luta é contra o principado. Ô Grilinho, seja bem-vindo, meu querido meio quilo. Deus te abençoe. Aí veja, passa um aperto para poder ganhar, para vencer um demônio, faz um trabalho de libertação violento, paga preço, jejum e oração daquele jeito, chama pastor, presbítero, diácono, chama até a rainha da Inglaterra para ajudar. Só que aí não entende que os demônios é aqueles que agem, ouça isso, para depois você não falar que eu falei besteira. Os demônios agem subordinados aos principados. Porém, é aqueles que atuam diretamente nas nossas vidas para tentar nos atrapalhar. Por isso que o Sérgio, né, nosso querido Sérgio, ele perguntou algumas perguntas atrás aí, ele perguntou, por isso que eles andam ao nosso derredor? Exatamente, Sérgio. Por quê? Eles vão estar sempre ao derredor, sempre buscando. Lembra que Jesus lá no livro de Mateus fala a respeito da estratégia do maligno? Vai ficar sempre andando, buscando a quem possa tragar. Porque o principado está aqui, dando ordem, metendo um chicote. Os demônios estão aqui o quê? Caçando um meio de entrar e derrubar a pessoa. Só que aí, a Bíblia mostra para nós que nós temos um poder que é muito maior. É um poder para poder vencer. Queridos, não é demônio. Nós temos poder para vencer, é principado. Agora, pensa você aí, presbítero Maurício. Pensa você aí, guerreando contra um arcanjo Miguel da vida. Só que, claro, no contexto de principado da hostes das trevas. Pensa você aí guerreando diretamente contra um principado. Já parou para pensar nisso? Daniel precisou de 21 dias. Daniel precisou de 21 dias de oração constante. E aí? E nós? Por que eu estou tratando isso aqui com vocês? Lembra, isso aqui depois numa outra aula, isso aqui vai ser tratado com mais clareza. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque aqui em Colossenses diz que o Senhor criou todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Ele criou potestades e principados. Quando fala que ele criou tudo perfeito. Depois é que houve a queda. Criou tudo perfeito, depois que houve queda. Ok? Eu ainda estou aqui na apostila, tá? Eu estou na página 3 da apostila. Na página 3 da apostila, diz assim: mesmo tendo poderes e sendo maiores que os homens, em hipótese alguma, eles se igualam a Deus. Em nada. Absolutamente. Inclusive, é um dos erros doutrinários que se arrastam ao longo dos séculos, relacionados a quem? A Satanás. Enquanto alguns difundem uma guerra entre Deus e Satanás, colocando como se tivessem poder suficiente para enfrentar o eterno. As Escrituras demonstram que este ser, no caso o diabo,
não passa de quê? De uma criatura dentre tantas outras que foram criadas pelo Altíssimo. Portanto, a ocasião em que foram criados não pode ser fixada definitivamente, tá? Então, mais uma vez, entende isso aqui. Queridos, o Senhor, isso mesmo, Ellen, a gente se rebaixa muito. Muito bom esse comentário seu aí, viu? Muito bom. A gente acaba se rebaixando muito, tá? Exatamente isso daí. Então, olha só, quando a gente olha para isso daqui, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa assim, gente, espera aí, Deus criou, mas olha qual que é a estratégia do diabo. Colocou ele, deixa eu pegar um negócio aqui, colocou ele, que é um trenzinho pequenininho, criado, diante daquele que é supremo, daquele que é grande. E fizeram o quê? Tentaram igualar o poder dos dois, do diabo e de Deus, mostrando que ambos estão em uma guerra. Só que quando a gente vai para as Escrituras, tá? Quando a gente vai para as Escrituras, o que a gente encontra lá nas Escrituras? Que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo para Ele. Só que olha aqui o contexto. O contexto é tão interessante que o que você vai encontrar aqui? O contexto é dentro do que eu estou falando aqui da apostila, ok? Qual que é o contexto? Que Deus, Ele criou tudo. Principados e potestades, domínios, tronos, reinos. Esther, seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor. Então, tudo, tá? Maurício, você perguntou aqui, para uma pessoa guerrear com principados, depende de um nível de autoridade? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, querido. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Vocês já ouviram isso? Ó, Marcos Santos. Marcos, seja bem-vindo, viu? Saudade de você, meu querido. Veja só, a Bíblia, ela diz assim, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Só que a gente pega isso, para quê? Para poder falar de casamento, não é isso? A gente usa esse texto para falar de casamento. Pois é, eu vou usar esse texto para responder o que você colocou ali, tá bom, Maurício? Você colocou ali, ó, para uma pessoa guerrear com principados depende de um nível de autoridade. O que Deus uniu não separe o homem. Como vocês estão acompanhando, abre a Bíblia sua aí, livro de Lucas, por gentileza. Eu também estou abrindo aqui, tá? Livro de Lucas, o capítulo é o 9. Abre aí por gentileza. Lucas capítulo 9. O que Deus uniu não separe o homem. E se um dia Deus permitir, eu prego isso daqui. Se bem que tem muito tempo que eu não prego, eu acho que eu não sei nem pregar mais. Eu acho que meu negócio é só dar aula e escrever livro mesmo, viu? Vou focar só nisso mesmo. Dar aula e escrever livro. Dar aula e escrever livro. Vou focar só nisso. Olha só, Lucas capítulo 9. Versículo de número 1. Miguel que gosta desses textos de fogo, né, Miguel? Miguel gosta desses negócios. Deixa eu colocar aqui o texto aqui para vocês. Ô, gente, ó, não esquece de dar joinha aí não, hein? Como diz o Rafael, né, Rafael? Dá um joinha, manda coração, faz esse trem aí de live aí que você sabe fazer aí. Olha aí, ó. Olha o que eu vi aí na aula. Lucas capítulo 9, verso 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Não é isso daí que está escrito? Agora veja, o presbítero Miguel. É isso aí, o presbítero Maurício. Olha só. Para uma pessoa guerrear com o principado depende de um nível de autoridade? Depende. Sabe por quê? Aqui você vai ver que Jesus reuniu 12. E mesmo assim, como que era o coração de um deles? Já pensou nisso?
Como que era o coração de um dos 12? Era um coração traidor. Era um coração traidor. Mas e os 11? Os 11 já era convertido? Não. Lembra de Pedro? Quando Jesus lá está quase sendo crucificado, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, converte também a seus irmãos. Lembra disso? Deixa eu te lembrar de outro caso aqui. Simão Zelote. Sabe quem era Simão Zelote? Simão Zelote. Ah, não. Você comprou meu livro. Você comprou meu livro. Lá está escrito quem era Simão Zelote. Então veja, dos 12, ninguém ali tinha preparo suficiente, ou, deixa eu mudar aqui, não tinha nível espiritual suficiente, ok? Tinha nível, que a gente gosta muito de fazer isso, né? Colocar nível espiritual nas pessoas. Nenhum deles tinha nível espiritual suficiente para poder guerrear. E mesmo assim, o que Jesus fez? Tendo reunido os 12, deu-lhes poder e autoridade. Aí vamos lá. Por que eu disse? Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Porque o homem tem mania de separar as coisas. Poder e autoridade têm que andar junto. Poder e autoridade andam juntos. Poder é para essa terra. Poder é para essa terra. Autoridade vem do alto. Poder nessa terra, autoridade vem do alto. Veja só. Deixa eu te perguntar. Nosso presidente, ele tem poder? Muito. Muito poder. Ele tem poder. Agora eu te pergunto. Ele tem autoridade? A diferença é que a gente coloca o contexto do poder que ele tem como se fosse uma autoridade. Só que não é. Ele tem o que? Poder. Poder. Porque a autoridade vem do alto. Ninguém consegue ter autoridade por esforço próprio. Ninguém consegue ter autoridade por força própria. Ah, eu quero ter autoridade. É impossível. Você pode conquistar poder. Autoridade não. Autoridade vem do alto. Então o que Deus uniu não separa o homem. Querido, você tem poder? Mas deixa eu te falar, você tem que ter poder e autoridade. Você tem que ter poder e autoridade. Olha Daniel. Daniel tinha poder e não era pouco. Mesmo já sendo velho, estava lá orando. O homem tinha poder em todo o reino da Babilônia. Mas ele tinha uma coisa que os outros jovens não tinham. Autoridade. Sirlene. Dependente da intimidade de cada um de nós diante do Pai, pois Ele já nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e curar os enfermos. Mas, Cleiton, mas o mundo espiritual não é regido por hierarquia? Sim, Cleiton. É isso mesmo, Marcos. Aí, ó, o Marcos lembrou aqui, ó, nenhuma autoridade teria se do alto não fosse dada. É isso mesmo, Marcos. A autoridade ela vem do alto. Poder vem da terra, autoridade vem do alto, tá? E a autoridade é dada por Deus. Dada por Deus. Cleiton, o mundo espiritual é regido por hierarquia? Sim. Sim. O mundo espiritual, ele é regido, ele tem uma camada hierárquica que é fenomenal. Fenomenal. Tanto da parte de Deus para com o homem, tanto da parte do diabo para com o homem, tá? Existem hierarquias. O negócio não é bagunçado igual muitos imaginam, não. Aquela guerra de titã, não. Igual costuma aparecer em filmes, né? Não. É tudo hierárquico, tá bom? Sirlene, dependente da intimidade de cada um de nós, Pai, Ele já nos deu poder. Exatamente, Ele deu poder e autoridade. Só que muitas das vezes o que a gente faz? A gente usa de poder, mas a gente não exerce autoridade. Temos poder, mas não temos autoridade. Érica. Olha lá, ela tinha que colocar um capetinho ali, né, Érica? Oh, meu Deus. O demônio tem sentimentos? Não, sentimento é coisa humana. Sentimento é coisa humana, tá bom?
Deixa eu contar para vocês aqui. Teve uma vez, eu vou contar só para vocês, tá? Não vou contar para todo mundo não. Se é que vocês estão me entendendo. Vou contar para todo mundo não. Teve uma vez que eu estava vendo uma programação. E eu não vou falar de onde é a programação. Eu só vou falar que lá tem a fogueira santa, tá? Estava entrevistando o demônio. E o demônio estava com dó. O demônio estava com dó da pessoa. Aí eu olhei para aquilo e eu pensei, peraí, o demônio está com dó? Aonde? Como assim? Sentimento é coisa de ser humano. Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Quanto tempo, Pedro? Quanto tempo, Pedro? Então, o que rege ele em relação ao sentimento? Demônio não tem sentimento. Seres espirituais não têm sentimento. Seres celestiais não têm sentimento. Ok? Eles não têm sentimento. Sentimento é coisa humana. Opa, pera aí, Ellen. Pera aí, deixa eu ver o que você escreveu aqui. A autoridade e poder independe da hierarquia, já que nossa autoridade... no caso, se você está perguntando, Ellen, que essa hierarquia que é humana, é isso mesmo, Ellen? Essa hierarquia que você está perguntando é uma hierarquia humana, porque se for humana, independente, tá? Não existe isso não. Poder e autoridade, poder e autoridade, independente do nível hierárquico que você está na igreja, independente do nível hierárquico que você está no seu trabalho, na rua, na sua família, independente disso. Poder e autoridade. Não depende porque o poder e autoridade, ele foi te dado, aqui ó, Lucas capítulo 9. Poder e autoridade lhe foi dado não é em relação ao homem. Poder e autoridade é dado em relação às coisas espirituais. Olha só, Lucas capítulo 9, reunindo os dois, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônio, curar doença, enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ok? Então, esse poder e essa autoridade não é relacionado ao homem, mas sim às coisas espirituais e ao reino de Deus. Tá bom? Cadê? Cadê a outra pergunta aqui? Cadê? Volta aqui. Autoridade e poder independente da hierarquia. Ok. Aí o Maurício, se o mundo espiritual é regido por hierarquia, então um príncipe não vai manifestar com um membro, um principado manifestar? Se o mundo espiritual é regido por hierarquia, então um príncipe não vai manifestar com um membro. Se eu estou entendendo direito, Maurício, é isso? É um principado se manifestar, ou seja, ele entrar no corpo da pessoa, seria isso? Uma manifestação, uma possessão demoníaca? Se for isso que você está perguntando, é impossível um príncipe entrar num corpo de um ser humano. É impossível. Próximo aqui, cadê? Eu estou falando e estou respondendo ao mesmo tempo, né? Como eu disse para vocês. Nem anjo que é, Érica? Anjo tem sentimento? Não, já disse que anjo não tem sentimento. Nem Rayara, seja bem-vinda, Rayara. Eu já disse, nenhum ser celestial tem sentimento, gente. Sentimento é coisa humana. Sentimento não é coisa de anjo, de seres celestiais. Então qualquer um de nós podemos batalhar com principados, independente da nossa posição no mundo físico, mas sim a nossa intimidade com o Pai. É por aí, Cleiton. É por aí. Independente de quem eu sou, de onde eu estou na igreja, independente da minha posição, às vezes eu posso ser, não desmerecendo, tá, gente? Não desmerecendo, por favor. Às vezes eu posso ser, por exemplo, porteiro da igreja. E às vezes eu guerreio muito mais com o principado do que alguém que está lá e prega todo dia. Então, poder e autoridade tem a ver com aquilo ali que você perguntou, Cleito.
batalha com o principado, independente da nossa posição no mundo físico, mas sim nossa intimidade com o Pai. Por que que eu falo dessa intimidade com o Pai? Quando você tem intimidade com o Pai, você entende a revelação da palavra dele, você entende o poder e a autoridade que ele te deu, e automaticamente você entende o reino. Se você consegue entender o reino, você sabe que o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para vencer o quê? Principado e potestade. Paulo, quando escreve, ele escreve para a igreja. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Quando Paulo escreve, ele escreve para a igreja. Ele não escreve para pastor, ele não escreve para presbítero, ele não escreve para doutor, ele não escreve para apóstolo, ele escreve para igreja. Ou seja, dentro daquela igreja lá provavelmente tinha alguém que limpava o chão da igreja. A palavra é para igreja. Se você é igreja, faz parte da igreja, a palavra é para você. Sim, Pedro, sim, eu vi já seu comentário lá no vídeo do YouTube, né? As nossas aulas estão lá, eu vi lá. Tá? Você acha que eu não vi, não? Eu tô ligado. Eu tô ligado no Pai, o contato tá ligado. Érica, ou o povo tirou o dia para me chamar de Érica, que triste. Por que Érica Ludmilla? Cadê aqui? Cleiton, é isso mesmo? Sirlene, Vitória, desculpa, em relação aos demônios. Ellen, não, espiritual, em relação aos demônios. Deixa eu lembrar aqui, Ellen, não, em relação aos demônios. Depende, o que foi mesmo que você perguntou, Ellen? Deixa eu lembrar aqui, peraí. Tá, você perguntou em questão de autoridade e poder independente da hierarquia. Sim, independente da hierarquia, no caso aqui dos demônios de anjo, né? Isso. É isso aqui, Ellen. Dependente da hierarquia de demônio. Querido, você tem poder, porque o poder foi dado para a igreja. Você tem poder e autoridade sobre qualquer hierarquia demoníaca. Ok? Veja bem. Entende isso aqui. Entende isso aqui. Quando Paulo fala principado e potestade, ele está sendo bem claro. A sua luta é contra isso. Principado e potestade. Tua luta é contra isso. Ok? Jesus disse assim para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.